Imagine ser uma princesa em seu próprio castelo, mas ser tratada como a poeira que se acumula nos cantos dos rodapés. Imagine ter o sangue de uma linhagem nobre, mas as mãos calejadas de uma lavadeira. Em 1850, nas profundezas da aristocracia inglesa, uma jovem chamada Clara vivia exatamente esse pesadelo. Ela era a herdeira legítima de uma das maiores fortunas do condado, mas após a morte misteriosa de seu pai, ela foi reduzida a nada por uma madrasta cujo coração era feito de gelo e ambição. Clara tornou-se a sombra que servia o chá, a voz que ninguém ouvia e o corpo que suportava o frio do sótão, enquanto suas meias-irmãs desfrutavam de banquetes e sedas. Mas o destino, em sua forma mais irônica e brutal, estava prestes a cruzar o caminho de Clara com o de um homem que todos temiam. O general Alistair Thorne, um herói de guerra transformado em um monstro recluso, voltava para casa com o corpo marcado por cicatrizes e a alma devorada pelo ódio. O que ninguém esperava era que a união de duas almas estraçalhadas criaria a força mais poderosa que aquela terra já vira. Prepare-se, pois a humilhação de Clara está prestes a terminar, e o reinado de sua justiça vai começar agora. A mansão dos Sterling, outrora um símbolo de alegria e recepções calorosas, agora exalava o cheiro acre da negligência e do autoritarismo. Desde que o Sr. Sterling falecera em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas, o ar da propriedade mudara. Lady Margaret, a segunda esposa, assumira as rédeas de tudo com uma mão de ferro, coberta por uma luva de pelica. Para o mundo exterior, ela era a viúva sofredora que cuidava da enteada órfã com carinho cristão. Mas entre as quatro paredes da mansão, a realidade era uma tortura silenciosa. Clara acordava todos os dias antes do sol nascer. Enquanto a geada ainda cobria os campos de Hampshire, ela já estava na cozinha, soprando as brasas para aquecer a água do banho de Arabella e Sofia. Suas meias-irmãs eram 2 anos mais velhas e haviam aprendido com a mãe que Clara não era uma irmã, mas sim uma posse. Elas se deleitavam em derrubar vinho propositalmente nos tapetes apenas para ver Clara de joelhos, esfregando as manchas até que suas unhas sangrassem. Naquela manhã específica de inverno, o frio era tão intenso que a respiração de Clara formava pequenas nuvens de vapor no ar gelado da cozinha. Lady Margaret entrou no recinto, o som de suas saias de tafetá arrastando no chão de pedra como o aviso de uma serpente. Ela segurava um envelope com o brasão real, mas seus olhos estavam fixos na postura encurvada de Clara. A madrasta comentou que a postura de Clara era deplorável e que ela parecia cada vez mais com a gentalha que limpava as estrebarias. Clara não respondeu, pois sabia que qualquer palavra seria usada como pretexto para mais uma punição, como o jejum forçado ou o confinamento no sótão escuro. O conselho local e o alto comando do exército haviam enviado uma notificação urgente. O general Alistair Thorne, o homem que comandara regimentos inteiros com uma bravura que beirava a loucura, havia retornado da Guerra da Crimeia. Mas ele não retornara como o galã que as damas de Londres esperavam. Os relatos que chegavam à vila eram aterrorizantes. Diziam que o general perdera metade do rosto em uma explosão e que sua perna fora salva por milagre, deixando-o com um caminhar irregular e uma dor constante que o tornava violento. Ele se isolara na mansão Blackwood, a propriedade vizinha aos Sterling, e expulsara todos os médicos e enfermeiras que o governo enviara. A propriedade Blackwood tornara-se um lugar de sombras, onde nenhum camponês ousava passar depois do anoitecer. O general estava morrendo em vida, entregue à bebida e ao isolamento, e o governo precisava de alguém que pudesse suportar o seu gênio e cuidar de suas feridas sem reclamar. Lady Margaret leu a carta novamente e um sorriso perverso desenhou-se em seus lábios finos. Ela olhou para Clara, que terminava de polir as pratas da família, pratas que por direito pertenciam à mãe de Clara. A madrasta pensou que o General Thorne era conhecido por ser um homem de riqueza incomensurável, mas sem herdeiros diretos vivos. Se ela enviasse Clara para cuidar dele, estaria se livrando da enteada de uma vez por todas.
Se o general matasse a moça em um acesso de fúria, o problema de Margaret estaria resolvido. Se ele apenas a maltratasse, Clara estaria longe o suficiente para não interferir nos planos de Margaret de casar suas próprias filhas com nobres da capital. Lady Margaret chamou Clara para o centro da cozinha e anunciou que uma grande oportunidade de serviço cristão havia surgido. Ela disse que Clara deveria se sentir honrada, pois fora escolhida para ser a enfermeira e cuidadora do General Thorne. Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto, pois todos no condado conheciam as histórias sobre o monstro de Blackwood. Ela tentou argumentar que não tinha treinamento médico, mas Margaret a interrompeu com uma bofetada seca que ecoou pelo ambiente. A madrasta afirmou que Clara não tinha escolha e que sua partida seria imediata. Ela disse que se Clara ousasse retornar antes que o general estivesse curado ou morto, ela seria entregue à polícia como uma vagabunda sem teto. Arabella e Sofia, que observavam da porta, riram da desgraça da irmã, fazendo comentários maldosos sobre como Clara e o monstro formariam um belo par de deformados. Sem ter para onde ir e sem um centavo no bolso, Clara subiu ao sótão para recolher o pouco que tinha. Em uma pequena caixa de madeira escondida sob uma tábua solta, ela guardava a única lembrança de sua mãe, um medalhão de prata com um retrato desgastado. Ela colocou o medalhão no pescoço, sentindo o metal frio contra sua pele, e jurou que aquela seria a última vez que ela choraria por causa daquela família. Se o destino queria que ela enfrentasse um monstro, ela o faria, pois nada poderia ser pior do que o inferno que ela já vivia sob o teto da madrasta. Ao amanhecer, uma carroça de feno, enviada para buscar suprimentos, parou na porta lateral para levar Clara ao encontro de seu novo mestre em Blackwood. A viagem até a mansão Blackwood foi curta em distância, mas pareceu durar uma eternidade para Clara. Sentada na traseira da carroça de feno, ela observava a mansão dos Sterling desaparecer na neblina matinal, sentindo uma mistura contraditória de terror pelo que viria e um estranho alívio por deixar para trás os gritos de Lady Margaret. O caminho que levava à propriedade do general era ladeado por carvalhos centenários, cujos galhos despidos de folhas pareciam dedos esqueléticos, tentando alcançar o céu cinzento. Não havia flores, não havia pássaros cantando, apenas o som seco das rodas de madeira esmagando o gelo acumulado nas poças da estrada. Quando a carroça finalmente parou diante dos portões de ferro forjado de Blackwood, o cocheiro sequer desceu para ajudar Clara com sua pequena mala. Ele apenas apontou para a imensa construção de pedras escuras que se erguia no topo de uma colina e disse que ela deveria seguir a pé, pois ele não arriscaria sua alma entrando em um lugar amaldiçoado por Deus. Clara desceu da carroça, sentindo o frio penetrar suas botas gastas, e caminhou em direção à entrada principal. A mansão Blackwood era uma fortaleza de solidão, com janelas altas e estreitas que não permitiam que ninguém visse o que acontecia em seu interior. Ao alcançar a enorme porta de carvalho, Clara hesitou por um momento. Ela lembrou-se das palavras de sua mãe sobre como a coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Ela bateu com força, mas o som foi engolido pelo silêncio sepulcral da casa. Ninguém veio recebê-la. Sem outra opção, ela empurrou a porta e, para sua surpresa, ela cedeu com um rangido que ecoou por todo o hall de entrada. O ar dentro da mansão era pesado, carregado com o cheiro de tabaco velho, álcool e o odor inconfundível de feridas que não cicatrizam. O salão principal estava mergulhado em uma penumbra quase absoluta. As cortinas de veludo pesado estavam todas fechadas, bloqueando qualquer raio de sol que pudesse tentar entrar. Clara caminhou cuidadosamente, seus passos ecoando no mármore frio. Ela notou garrafas quebradas pelo chão e móveis de luxo cobertos por uma camada espessa de poeira. Era evidente que o general Alistair Thorne havia desistido de qualquer vestígio de civilidade ou ordem. Ele vivia como um animal ferido em uma toca luxuosa, esperando pelo fim. De repente, um som metálico e rítmico, vindo do topo da grande escadaria, fez Clara congelar no lugar. Era o som de uma bengala batendo contra a madeira, um batido seco e impaciente que parecia marcar os batimentos de um coração furioso. Uma voz,
tão profunda e rouca que parecia vir das entranhas da terra, ordenou que o intruso fosse embora, se não quisesse ser expulso a tiros. A voz disse que não precisava de mais espiões do governo ou de almas piedosas, tentando ganhar o céu às custas de sua desgraça. Clara olhou para cima e viu o vulto. O general estava parado no topo da escada, envolto em um roupão de seda preta que parecia uma capa de executor. Ele se apoiava pesadamente em uma bengala de prata e ferro. A luz de uma única vela que ele segurava iluminava apenas a metade inferior de seu rosto, revelando uma mandíbula forte e lábios apertados em uma linha de desprezo absoluto. O restante de suas feições estava escondido sob a sombra e sob o que parecia ser uma máscara de couro escuro que cobria o lado esquerdo de sua face. Clara respirou fundo e disse que não era uma espiã e que sua piedade era algo que ela guardava para si mesma. Ela revelou que seu nome era Clara Sterling e que fora enviada para ser sua enfermeira, ou mais precisamente, que fora descartada em sua porta por uma família que não a queria mais. Ela afirmou que, como ambos haviam sido rejeitados pelo mundo, talvez pudessem suportar a presença um do outro por algum tempo. O general soltou uma gargalhada amarga, um som que não continha nenhuma alegria. Ele desceu alguns degraus, revelando um olho azul tão intenso e carregado de dor que Clara sentiu um aperto no peito. Ele perguntou se Clara não tinha medo de monstros, pois ele era exatamente o que as histórias diziam e muito pior. Ele disse que suas cicatrizes externas eram nada comparadas ao que ele carregava por dentro e que ele já havia expulsado homens fortes com apenas um olhar. Clara não recuou. Ela caminhou até o primeiro degrau da escada e disse que já havia vivido com monstros que vestiam vestidos de seda e sorriam enquanto a faziam passar fome. Ela concluiu que, se o general fosse apenas um homem ferido e ranzinza, ele seria um alívio comparado ao que ela deixara para trás. Alistair Thorne ficou em silêncio por um longo tempo, estudando a jovem diante dele. Ele esperava ver o nojo ou o terror habitual, mas encontrou apenas uma determinação calma e um cansaço que espelhava o seu. Ele apontou a bengala para um corredor escuro no andar de baixo e disse que ela poderia ocupar o quarto dos fundos, se conseguisse limpar a sujeira que os outros criados deixaram antes de fugirem. Ele avisou que não queria ser incomodado, que não queria conversas e que, se ela tocasse em suas bandagens sem permissão, ele a expulsaria pessoalmente sob a neve. Clara aceitou as condições com um aceno de cabeça. Ela não foi para o quarto. Em vez disso, ela se dirigiu à cozinha e começou a procurar por lenha e água. O general observou de cima, confuso com a falta de hesitação da moça. Ele a viu retirar o pesado casaco e começar a carregar baldes de água com uma força que sua estrutura frágil não sugeria. Clara percebeu que a primeira batalha naquela casa não seria contra o general, mas contra a decadência que lhe permitira que se instalasse. Enquanto a noite caía sobre Blackwood, o som do fogo estalando na lareira do hall começou a mudar a atmosfera da casa. Clara preparou um chá simples com ervas que encontrara na despensa e o levou até o topo da escada. Ela deixou a bandeja no chão, longe do alcance do general, e disse que o chá ajudaria com a febre que ela sentia emanar dele mesmo à distância. Ela não esperou por um agradecimento. Ao se retirar, ela ouviu o som da bandeja sendo recolhida. O monstro de Blackwood havia aceitado a primeira oferta de paz, e Clara sabia que, a partir daquele momento, a vida de ambos jamais seria a mesma. A primeira noite de Clara em Blackwood foi povoada por sonhos onde o som da bengala de Alistair se misturava aos gritos de sua madrasta. Ela acordou com o frio cortante que atravessava as frestas da janela do pequeno quarto de serviço, mas não permitiu que a inércia a dominasse. Antes que o primeiro raio de sol pálido surgisse no horizonte, ela já estava de pé, lavando o rosto com a água gelada da bacia. Sua primeira missão era clara. Ela precisava transformar aquele mausoléu de pedras em um lugar onde um ser humano pudesse se recuperar. A casa estava doente, assim como seu dono, e Clara sabia que a cura de um dependia da limpeza do outro. Ela começou pela cozinha, o coração de qualquer lar. O local era um caos de pratos sujos e restos de comida endurecida.
Com uma determinação que nascera nos anos de servidão forçada na casa dos Sterling, ela esfregou o fogão de ferro até que o metal brilhasse novamente. Ela encontrou sacos de farinha e batatas que ainda podiam ser aproveitados, e em poucas horas, o cheiro de pão assado começou a subir pelas tubulações da mansão. Era um aroma que não se sentia em Blackwood há muito tempo, um aroma que falava de vida e de cuidado, algo que Alistair Thorne tentava ignorar debaixo de seus lençóis de seda empoeirados. No meio da manhã, um som ensurdecedor de louça quebrada ecoou do andar superior, seguido por um rugido de dor e fúria. Clara largou o pano de limpeza e correu escada acima, ignorando o próprio medo. Ela seguiu o som até uma porta dupla de carvalho maciço que estava entreaberta. Ao entrar, deparou-se com o general Alistair caído ao lado de sua poltrona. Ele tentara se levantar sozinho e sua perna ferida cedera, derrubando uma mesa lateral com garrafas de cristal. O líquido âmbar do uísque se misturava ao sangue que começava a manchar suas bandagens brancas e sujas. Alistair estava ofegante, o suor escorrendo por trás da máscara de couro, seus olhos azuis faiscando de puro ódio contra a própria fraqueza. Ele gritou para que ela saísse, chamando-a de insolente e ordenando que não olhasse para sua vergonha. Ele tentou se arrastar para longe, mas a dor o imobilizou. Clara não recuou nem por um segundo. Ela caminhou calmamente entre os cacos de vidro e ajoelhou-se ao lado dele. Ela disse que não via um homem envergonhado, mas sim um soldado que estava perdendo uma batalha para o próprio orgulho. Ela afirmou que se ele queria morrer naquela sala, deveria fazer isso com dignidade e não jogado no chão como um bêbado de taverna. O general parou de lutar. O impacto das palavras de Clara foi maior do que qualquer agressão física. Ele a encarou, o peito subindo e descendo com força, e viu nela algo que não via há anos, uma falta absoluta de medo ou de pena. Clara estendeu as mãos, e com uma força que o surpreendeu, ajudou-o a se sentar novamente na poltrona. Ela não pediu permissão dessa vez. Ela pegou uma tesoura que estava sobre a mesa e começou a cortar as bandagens velhas que envolviam a perna dele, revelando uma ferida que faria qualquer outra dama desmaiar de horror. A perna de Alistair era um mapa de cicatrizes de estilhaços, mas o problema real era uma inflamação profunda que nunca fora devidamente tratada. O cheiro de infecção era forte, e Clara percebeu que os médicos anteriores haviam apenas limpado a superfície, temendo tocar no general ou serem atingidos por sua fúria. Alistair desviou o rosto, esperando o comentário de nojo que sempre vinha. Em vez disso, ele sentiu as mãos frias de Clara tocando sua pele com uma delicadeza quase celestial. Ela murmurou que a ferida estava sufocada e que precisava de ar e de ervas purificadoras, não de mais álcool. Enquanto ela trabalhava, limpando a área com água morna e sal, o general começou a falar em um tom baixo, quase como um delírio. Ele contou sobre o cerco de Sebastopol, sobre o som dos canhões que ainda ecoavam em seus ouvidos todas as noites, e sobre a traição de um subordinado que o deixara para morrer no campo de batalha. Ele confessou que a máscara não era apenas para esconder a cicatriz no rosto, mas para esconder o homem que não reconhecia mais a si mesmo no espelho. Clara ouvia tudo em silêncio, percebendo que cada palavra que ele soltava era como se ele estivesse retirando uma bala do próprio peito. Ela aplicou um unguento de calêndula e camomila que trouxera escondido em sua mala, envolvendo a perna dele em linho limpo que ela mesma fervura naquela manhã. Quando terminou, ela olhou para Alistair e viu que ele estava exausto, mas seus olhos não tinham mais o brilho selvagem de antes. Ele perguntou por que ela estava fazendo aquilo, sendo que ele não lhe dera nada além de insultos. Clara respondeu que estava fazendo por ela mesma, pois precisava provar que ainda havia algo no mundo que ela pudesse consertar, já que sua própria vida fora quebrada além de qualquer reparo. Alistair Thorne recostou a cabeça na poltrona e observou Clara recolher os cacos de vidro. Ele percebeu que aquela jovem, com seu vestido desbotado e mãos marcadas pelo trabalho, possuía uma nobreza que as duquesas de Londres jamais sonhariam em ter. Ele disse que ela poderia ficar, mas que a partir de agora as regras mudariam.
Ele a encarregou de toda a administração da casa, dando-lhe a chave do cofre que continha moedas de ouro e documentos de propriedade. Ele afirmou que, se ela ia agir como a senhora daquela mansão para limpá-la, que tivesse os meios para isso. Clara aceitou as chaves, sentindo o peso do metal em sua palma. Ela sabia que aquele era o primeiro passo para a sua liberdade. Ela disse que usaria o dinheiro para contratar 2 homens de confiança da vila para cuidar dos cavalos e dos jardins, mas que ela continuaria sendo a única autoridade dentro daquelas paredes. Alistair soltou um breve sorriso, o primeiro em muitos meses, e disse que gostava de sua audácia. Antes de Clara sair do escritório, ele a chamou pelo nome e agradeceu pelo chá da noite anterior, confessando que fora a primeira coisa quente que descera por sua garganta sem o gosto amargo do arrependimento. Clara desceu as escadas com o coração batendo forte. Ela sabia que a madrasta e as irmãs a acreditavam condenada, mas ali, no coração das sombras de Blackwood, ela estava começando a construir um exército de um homem só. O general Alistair Thorne estava longe de estar curado, mas pela primeira vez ele não estava mais lutando sozinho. A herdeira rejeitada encontrara seu propósito, e o monstro de Blackwood encontrara sua guardiã. O próximo passo seria enfrentar o mundo exterior, mas para isso, eles precisariam de muito mais do que apenas bandagens limpas. Com as chaves do cofre em mãos e a autoridade concedida pelo general, Clara não perdeu tempo. Ela sabia que o isolamento de Blackwood era o que permitia que as feridas de Alistair apodrecessem, tanto as da perna quanto as da alma. No terceiro dia de sua estadia, ela caminhou até a vila vizinha sob uma chuva fina e persistente. Sua aparência era a de uma governanta rigorosa, com o cabelo preso firmemente sob um capuz escuro, mas seus olhos carregavam a determinação de quem já não tinha nada a perder. Ela entrou na estalagem local, um lugar onde os homens se reuniam para beber e espalhar boatos, e o silêncio que se seguiu à sua entrada foi imediato. Os aldeões a reconheceram como a protegida dos Sterling, que fora enviada para a morte na mansão do monstro. Ver Clara viva, e mais do que isso, com uma postura de comando, gerou um burburinho de desconfiança. Ela não se intimidou. Caminhou até o balcão e anunciou que a mansão Blackwood estava contratando 2 homens para o trabalho pesado e uma cozinheira que não tivesse medo de sombras. Ela ofereceu o dobro do salário padrão, pagando a primeira semana adiantada com moedas de ouro que brilhavam sob a luz das lamparinas de óleo. O dinheiro falou mais alto que o medo, e antes do anoitecer, ela tinha 2 veteranos de guerra desempregados e uma mulher viúva e corajosa prontos para segui-la. Ao retornar para a mansão com sua pequena comitiva, Clara deu ordens claras. Os homens deveriam focar em limpar a entrada, podar os carvalhos que bloqueavam a luz e garantir que as estrebarias estivessem prontas para receber cavalos novamente. A cozinheira, uma senhora chamada Marta, foi levada para a cozinha e recebeu a missão de preparar caldos nutritivos e organizar a despensa. O general, lá de cima, ouvia os sons de atividade que não faziam parte de sua vida há anos. O som de machados cortando madeira e o rir contido de pessoas trabalhando criavam um contraste estranho com o silêncio mortal que ele cultivara. Alistair apareceu no topo da escada naquela tarde, usando uma bengala nova que Clara encontrara nos depósitos da casa. Ele observou o movimento lá embaixo com uma mistura de curiosidade e irritação. Ele chamou Clara e perguntou se ela pretendia transformar sua casa em uma feira de caridade. Clara olhou para cima, segurando um espanador de penas e um balde de cera, e respondeu que pretendia transformar sua casa em um lar digno de um oficial da coroa. Ela afirmou que um general não deveria viver em um chiqueiro e que a desordem ao seu redor apenas alimentava a desordem dentro de sua cabeça. Alistair sentiu o golpe daquelas palavras, mas não respondeu com fúria. Ele desceu alguns degraus, sentindo que sua perna, agora sob o efeito do unguento de Clara, latejava com menos intensidade. Ele notou que as janelas do salão haviam sido abertas e que o cheiro de mofo fora substituído pelo cheiro de pinho e cera de abelha. Pela primeira vez em meses, ele sentiu vontade de sair de seu escritório. Ele caminhou até a biblioteca, onde Clara estava organizando os volumes de tática militar,
e sentou-se em uma poltrona que não estava mais coberta de poeira. Ele começou a observar a jovem trabalhar, percebendo que ela se movia com uma graça que os trapos que vestia não conseguiam esconder. Enquanto Blackwood começava a respirar novamente, na mansão dos Sterling, a atmosfera era de expectativa maldosa. Lady Margaret estava convencida de que, a qualquer momento, receberia a notícia de que Clara fora encontrada morta ou que fugira em desespero. Ela já estava fazendo planos para o inventário final das joias que Clara herdara de sua mãe, acreditando que a enteada nunca mais voltaria para reivindicá-las. No entanto, quando as notícias da vila chegaram aos seus ouvidos, dizendo que Clara estava gastando ouro e contratando pessoas em nome do general, a cor fugiu do rosto da madrasta. Margaret convocou Arabella e Sofia e disse que algo estava terrivelmente errado. Ela suspeitava que Clara estivesse usando algum tipo de feitiçaria ou manipulação para seduzir o general ferido e tomar conta de sua fortuna. Ela decidiu que não poderia ficar sentada esperando. Ela precisava ver com os próprios olhos o que estava acontecendo em Blackwood. Ela preparou sua carruagem mais luxuosa, vestiu suas filhas com suas melhores sedas e partiu em direção à mansão vizinha, decidida a retomar o controle da situação e humilhar Clara diante de seu novo mestre. Quando a carruagem dos Sterling parou diante dos portões de Blackwood, Lady Margaret ficou chocada ao ver que os portões agora estavam limpos e que um homem armado com um rifle fazia a guarda. O homem, um dos veteranos que Clara contratara, informou que ninguém entrava sem autorização da governanta. Margaret quase engasgou de indignação, gritando que ela era a tutora legal da moça e que exigia entrada imediata. O guarda, seguindo as instruções rigorosas de Clara, não se moveu. Clara, que observava tudo de uma das janelas superiores, sentiu um tremor de ansiedade, mas lembrou-se do peso das chaves em seu cinto. Ela desceu as escadas e foi até o pátio, pedindo ao guarda que permitisse a entrada de Lady Margaret, mas apenas dela. As irmãs deveriam esperar na carruagem. Quando a madrasta desceu e viu Clara, não encontrou a menina assustada que deixara semanas atrás. Ela encontrou uma mulher que emanava uma calma autoritária. Margaret começou a berrar ordens, dizendo que Clara deveria voltar para casa imediatamente para enfrentar uma punição por roubo, mas sua voz foi cortada por um som metálico vindo da porta principal. O general Alistair Thorne saiu da mansão, apoiado em sua bengala, a máscara de couro cobrindo parte do rosto, mas seu porte militar intimidando qualquer um que estivesse no pátio. Ele se colocou ao lado de Clara e, com uma voz que fez Lady Margaret recuar 2 passos, perguntou quem era a mulher que estava gritando em sua propriedade privada. Ele declarou que Clara estava sob sua proteção pessoal e que qualquer ameaça feita a ela seria considerada um insulto direto ao exército britânico. O confronto estava apenas começando e, pela primeira vez, Clara viu o medo real estampado no rosto de sua torturadora. Lady Margaret sentiu o chão oscilar sob seus pés de seda enquanto encarava a figura imponente e aterrorizante do general Alistair Thorne. O homem que ela acreditava ser um monstro moribundo e incapaz de raciocinar estava ali, de pé, exalando uma autoridade que fazia suas pernas tremerem dentro das saias volumosas. Ela tentou balbuciar algo sobre as leis de tutela e sobre como Clara era uma jovem mentalmente instável que precisava retornar ao convívio familiar, mas as palavras morriam em sua garganta seca. O olhar do general, fixo e gélido como o aço de uma baioneta, desmentia qualquer autoridade que a madrasta julgava possuir. Alistair deu um passo à frente, o som de sua bengala batendo no cascalho do pátio, soando como um veredito final. Ele declarou que as leis de tutela terminavam onde começava a jurisdição militar de sua residência, e que Clara Sterling não era mais uma serva sob o teto dos Sterling, mas a gestora oficial de sua casa. Ele avisou que se Lady Margaret ousasse gritar novamente em seus domínios, ele a faria ser escoltada pelos guardas até a fronteira do condado por perturbação da paz de um oficial da coroa. Margaret olhou para Clara, buscando algum sinal de submissão, mas encontrou apenas um semblante sereno e um silêncio que pesava mais do que qualquer insulto.
Sem ter como reagir diante de tamanha força, Lady Margaret recuou em direção à sua carruagem, onde Arabella e Sofia observavam tudo com os olhos arregalados de horror. Elas nunca haviam visto a mãe ser humilhada daquela forma. Antes de subir no veículo, a madrasta lançou um último olhar venenoso para a enteada, sussurrando que Clara pagaria caro por aquela traição e que ela morreria na miséria assim que o general se cansasse de seu rosto pálido. Clara não se moveu. Ela apenas observou a carruagem partir em disparada, levantando uma nuvem de poeira que logo foi dissipada pelo vento frio da tarde. Quando o silêncio retornou ao pátio de Blackwood, o general relaxou os ombros, deixando transparecer por um breve momento a dor que o esforço de ficar de pé lhe causava. Ele se virou para Clara e perguntou se ela estava satisfeita com o espetáculo. Clara aproximou-se e ofereceu seu braço para que ele se apoiasse, um gesto de confiança que ele aceitou sem hesitar. Ela respondeu que não buscava satisfação em ver a derrota alheia, mas sim a segurança necessária para fazer o que era certo. Ela agradeceu por ele ter se colocado entre ela e o passado, e Alistair apenas murmurou que ninguém sob seu teto seria maltratado enquanto ele ainda tivesse fôlego nos pulmões. Naquela noite, após Alistair ter se recolhido ao seu gabinete sob os cuidados de Martha, Clara sentou-se na biblioteca com os registros financeiros que o general lhe entregara. Ela percebeu que Alistair não era apenas um soldado, mas um investidor nato cujas propriedades se estendiam por Londres e pelas colônias. No entanto, sua depressão permitira que seus sócios e vizinhos, incluindo o falecido Sr. Sterling, influenciado por Margaret, manipulassem contratos e fronteiras. Clara percebeu que a fortuna de seu pai fora drenada para as contas dos Sterling através de empréstimos fraudulentos que usavam as terras de Blackwood como garantia inexistente. Ela levou os documentos para Alistair, que estava revisando mapas de estratégia antiga. Clara apontou para os números e explicou que Lady Margaret não estava apenas sendo cruel, ela estava sendo criminosa. Ela mostrou que a madrasta estava vendendo partes das terras de Clara de forma ilegal para pagar dívidas de jogo de Arabella e Sofia na capital. O general ouviu tudo com atenção redobrada, o brilho de inteligência militar voltando aos seus olhos. Ele percebeu que Clara tinha uma mente brilhante para números e uma intuição afiada para a justiça. Ele perguntou o que ela propunha fazer, já que a lei muitas vezes favorecia aqueles que tinham o poder da palavra e do nome. Clara declarou que eles precisavam de um advogado que não pudesse ser comprado pela influência dos Sterling na vila. Ela sugeriu que Alistair usasse seus contatos em Londres para trazer um investigador da coroa sob o pretexto de auditar as contas da própria mansão Blackwood. Dessa forma, as irregularidades das terras vizinhas apareceriam de forma natural e irrefutável. O general sorriu, percebendo que Clara estava jogando um jogo de longo prazo. Ele disse que ela não era apenas uma enfermeira, mas uma estrategista nata, e que ele teria prazer em ver a queda de Margaret pelas mãos daquela que ela mais desprezara. Os dias seguintes foram de um trabalho intelectual intenso. Clara passava horas lendo para Alistair, ajudando-o a ditar cartas para o ministério e para seus contatos de confiança. Durante esse tempo, a barreira entre patrão e empregada começou a se dissolver. Eles compartilhavam refeições simples na biblioteca, discutindo desde filosofia até as dificuldades da vida no campo. Alistair começou a se sentir mais confiante em relação à sua aparência, permitindo que Clara visse o lado ferido de seu rosto com mais frequência, percebendo que para ela, aquelas marcas eram apenas sinais de uma história de coragem. Certa noite, enquanto a neve caía lá fora, Alistair confessou que Clara fora a única pessoa que o olhara nos olhos sem buscar o monstro ou o herói, vendo apenas o homem. Ele disse que a sua presença trouxera uma luz para Blackwood que ele acreditava estar extinta para sempre. Clara, sentindo o calor da lareira e a proximidade do general, respondeu que ele também lhe dera algo que ela nunca tivera, uma voz. Ela afirmou que antes dele, ela era apenas um objeto a ser movido de um lado para o outro, mas que agora ela sentia que podia comandar o seu próprio destino. O pacto entre os dois estava selado não apenas por documentos e estratégias,
mas por uma admiração mútua que começava a se transformar em algo mais profundo. No entanto, Clara sabia que a batalha final ainda estava por vir. Lady Margaret não aceitaria a derrota tão facilmente, e os boatos na vila estavam se tornando cada vez mais perigosos, alimentados pelas mentiras das irmãs Sterling, que diziam que Clara estava mantendo o general em cárcere privado através de poções e feitiços. A tempestade estava se formando no horizonte, e Blackwood precisaria estar pronta para o impacto. O silêncio que se seguiu à partida de Lady Margaret não era de paz, mas de preparação para uma guerra silenciosa. Na mansão dos Sterling, o ódio fervia em caldeirões de ressentimento. Margaret não era mulher de aceitar um não como resposta, especialmente de alguém que ela considerava sua propriedade pessoal. Ela reuniu-se com o boticário local e com o tabelião da vila, dois homens cujas dívidas de gratidão e de dinheiro para com a sua família eram extensas. Juntos, eles começaram a tecer uma narrativa perigosa. O boato espalhado era de que o General Thorne havia perdido completamente o juízo devido aos traumas da guerra e que Clara, agindo com a malícia de uma oportunista, o mantinha sedado com ópios para roubar sua fortuna. Enquanto isso, em Blackwood, Clara e Alistair trabalhavam em sintonia. A saúde do general apresentava melhoras notáveis. Ele já conseguia caminhar pelo jardim sem a necessidade constante da bengala, embora o claudicar de sua perna fosse permanente. A máscara de couro, antes um escudo contra o mundo, era deixada de lado durante as tardes em que ele e Clara revisavam os livros contábeis na biblioteca. Ele observava a jovem com uma admiração crescente, notando como ela gerenciava os novos criados com uma mistura de doçura e autoridade inabalável. Alistair percebeu que Clara possuía o espírito de um oficial e o coração de uma rainha. Uma combinação que ele nunca encontrara nas damas fúteis da corte. A primeira vitória do plano de Clara aconteceu quando um homem de aparência austera e roupas de corte impecável chegou à mansão vindo de Londres. O Sr. Arthur Pendergast era um dos advogados mais respeitados da capital e um antigo aliado da família Thorne. Ele viera sob o pretexto de uma visita de cortesia, mas suas malas carregavam documentos que poderiam destruir a farsa montada por Lady Margaret. Clara o recebeu com a dignidade de uma governanta de alta linhagem, conduzindo-o imediatamente ao escritório do general. Durante horas, os três analisaram os registros de terras. Pendergast confirmou as suspeitas de Clara. Lady Margaret havia hipotecado partes das terras de Clara usando documentos de tutela que haviam expirado ou que foram falsificados com a ajuda do tabelião corrupto da vila. Mais do que isso, o advogado descobriu que o pai de Clara havia deixado uma apólice de seguro de vida considerável, cujo valor fora desviado para as contas pessoais da madrasta apenas 2 meses após o sepultamento. O crime estava documentado, mas Pendergast alertou que para prendê-la, eles precisariam de um testemunho oficial diante de um magistrado que não estivesse sob a influência dos Sterling. Sabendo que o tempo estava contra ela, Lady Margaret decidiu atacar antes que a investigação de Londres desse frutos. Ela enviou uma petição urgente ao magistrado local, alegando que o general Alistair Thorne era um perigo para si mesmo e para a sociedade. Ela usou como prova os relatos falsos dos criados que haviam fugido da mansão no passado, descrevendo ataques de fúria e delírios militares. O objetivo era conseguir uma ordem de internação para o general em um asilo para veteranos lunáticos e a prisão de Clara por maus tratos e exploração de incapaz. Na manhã de uma terça-feira cinzenta, a paz de Blackwood foi interrompida pelo som de várias carruagens subindo a Alameda de Ciprestes. Não era uma visita social. O magistrado, acompanhado por 4 policiais e 2 enfermeiros de um hospício próximo, exigiu entrada imediata. Lady Margaret estava presente, escondendo seu sorriso triunfante atrás de um lenço de renda negra, fingindo chorar pela triste situação de seu vizinho.
Ela gritava para quem quisesse ouvir que Clara era uma bruxa que havia enfeitiçado o herói de guerra para tirar proveito de sua loucura. Clara saiu para o pátio sozinha, mantendo uma calma que enfureceu a madrasta. Ela disse ao magistrado que o general estava ocupado com assuntos de Estado e que não recebia visitas sem agendamento prévio. O magistrado, um homem pomposo que acreditava nas mentiras de Margaret, ordenou que os policiais afastassem Clara e arrombassem a porta se necessário. Mas antes que o primeiro homem pudesse tocar a maçaneta, a porta se abriu com um estrondo. Alistair apareceu, mas não como o homem quebrado que eles esperavam. Ele vestia seu uniforme de gala completo, com todas as medalhas de honra brilhando no peito largo. Ele estava perfeitamente barbeado, o lado cicatrizado de seu rosto à mostra, exibido com o orgulho de quem sobreviveu ao inferno. Ele não usava máscara. Ele segurava uma espada cerimonial em uma mão e o relatório oficial assinado por Pendergast na outra. Com uma voz de comando que fez os cavalos das carruagens recuarem, ele perguntou ao magistrado se ele estava pronto para enfrentar uma corte marcial por tentar sequestrar um general da coroa inglesa em sua própria casa. O magistrado empalideceu, as mãos começando a tremer. Alistair caminhou até ele, cada passo firme e deliberado, ignorando a dor na perna. Ele entregou os documentos ao homem da lei, informando que o Sr. Pendergast, que estava assistindo a tudo da janela superior, já havia notificado a Scotland Yard sobre a rede de corrupção que envolvia o tabelião e a Sra. Sterling. Lady Margaret sentiu o ar sumir de seus pulmões. Ela tentou negar tudo, mas o general a interrompeu, dizendo que o tempo das mentiras havia acabado. Ele declarou que Clara não era sua prisioneira, mas sua futura esposa, e que qualquer um que a insultasse estaria insultando a futura Lady Thorne. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo choro histérico de Arabella na carruagem ao perceber que o plano de sua mãe havia se transformado na sua própria sentença de morte. A derrota de Lady Margaret no pátio de Blackwood foi apenas o prelúdio de sua ruína. O magistrado, percebendo que havia se aliado ao lado perdedor e temendo por sua própria carreira após as ameaças de Alistair, tratou de se distanciar da madrasta imediatamente. Ele ordenou que os policiais recuassem e, com uma vênia profunda, pediu desculpas ao general pela interrupção. Margaret, vendo-se abandonada por seus aliados de conveniência, foi escoltada de volta à sua carruagem, mas desta vez não como uma dama respeitável, mas como uma mulher sob suspeita de fraude contra a coroa. O general Alistair, mantendo sua postura de ferro, declarou que o próximo encontro entre eles seria em um tribunal. No entanto, Clara sabia que a vitória burocrática não era suficiente para apagar as cicatrizes de sua alma. Ela precisava de algo que Margaret havia escondido com o maior zelo, as joias e o testamento original de sua mãe, que ela sabia estar entrancados em um cofre oculto na mansão dos Sterling. Ela se virou para Alistair e disse que precisava voltar para aquela casa uma última vez, não como uma serva, mas como a dona legítima que sempre fora. O general, vendo o fogo de determinação nos olhos da jovem, decidiu que ela não iria sozinha. Ele convocou seus cavalos e uma pequena escolta de homens leais, decidido a dar a Clara o triunfo que ela merecia. A chegada do comboio à mansão dos Sterling foi um evento que parou a vizinhança. Os camponeses saíram de suas casas para ver a carruagem do general, adornada com brasões de guerra, parar em frente à escadaria principal. Clara desceu primeiro, vestindo um traje de viagem de veludo azul escuro que Alistair encomendara secretamente. Ela não hesitou. Caminhou até a porta e, antes que o mordomo assustado pudesse dizer qualquer coisa, ela entrou no hall de entrada. O cheiro daquela casa ainda lhe trazia lembranças amargas de fome e frio, mas agora ela carregava consigo o peso da autoridade. Lady Margaret estava na sala de estar, bebendo xerez com as mãos trêmulas, enquanto Arabella e Sofia choravam em um canto, percebendo que os seus pretendentes em Londres já estavam enviando cartas de cancelamento de compromisso. Quando Clara entrou,
Margaret tentou um último ato de insolência, perguntando quem permitira que aquela ingrata pisasse em seu tapete. Clara respondeu com uma voz gélida que o tapete, a casa e até o ar que a madrasta respirava pertenciam à herança de seu pai. Ela apresentou um mandado de busca assinado por Pendergast e ordenou que os guardas do general isolassem o escritório. A busca foi minuciosa. Clara dirigiu-se diretamente ao quarto de seu falecido pai. Ela lembrava-se de que ele costumava guardar documentos importantes atrás de uma moldura de madeira na parede lateral da lareira. Com a ajuda de um dos soldados, ela removeu o painel e encontrou o que procurava. Um pequeno cofre de ferro fundido. Margaret gritou que aquilo era um roubo, mas Alistair, que observava tudo da porta com a mão apoiada em sua espada, disse que o único roubo ocorrido naquela casa fora a usurpação da vida de Clara. Ao abrir o cofre, a verdade saltou aos olhos de todos. Ali não estavam apenas as esmeraldas e os diamantes da mãe de Clara, mas também o testamento autêntico do Sr. Sterling. O documento era claro. Margaret teria direito a uma pensão vitalícia modesta, mas todo o controle das terras e das contas bancárias passaria para Clara no dia de seu casamento ou ao completar 19 anos. Margaret havia escondido o documento e falsificado outro para manter o controle absoluto. Mais do que isso, havia uma carta inacabada do pai de Clara para um primo em Londres, expressando seus temores de que sua esposa estivesse tentando envenená-lo lentamente com doses de arsênico. O silêncio que caiu sobre a sala após a leitura dos documentos foi interrompido apenas pelo som do choro desesperado das meias-irmãs. Clara olhou para a mulher que a fizera sofrer por anos e sentiu uma mistura de desprezo e pena. Ela não sentia a necessidade de ser cruel, pois a justiça já estava se encarregando de tudo. Os policiais, agora agindo sob as ordens diretas de Pendergast, entraram na sala para levar Lady Margaret sob custódia para interrogatório. As acusações agora iam além de fraude, abrangendo a suspeita de conspiração para assassinato. Margaret foi levada aos gritos, chamando Clara de monstro e amaldiçoando o dia em que ela nascera. Arabella e Sofia foram autorizadas a permanecer na casa temporariamente, mas apenas nos quartos de serviço, até que o tribunal decidisse o seu destino. Clara caminhou pelo jardim que um dia fora sua prisão e sentiu que o ar estava mais leve. Alistair aproximou-se dela e colocou a mão em seu ombro, perguntando se ela estava bem. Clara olhou para o horizonte e disse que, pela primeira vez na vida, ela não tinha medo do que o amanhã traria. O passado estava finalmente enterrado, e o futuro, embora incerto, era dela para construir. Naquela noite, de volta à segurança de Blackwood, Alistair e Clara sentaram-se diante da lareira. Ele abriu a caixa de joias e pegou o medalhão de esmeraldas que pertencera à mãe dela. Com mãos surpreendentemente firmes para um soldado, ele colocou a joia no pescoço de Clara. Ele disse que as joias eram bonitas, mas que a verdadeira preciosidade daquela família era a força que Clara demonstrara. Ele afirmou que não queria que ela se sentisse obrigada a casar-se com ele apenas por proteção, agora que ela era uma mulher rica e independente. Clara tocou a esmeralda e olhou para o general. Ela respondeu que a riqueza nunca fora o seu objetivo e que a proteção que ele lhe dera era algo que o dinheiro não podia comprar. Ela disse que o monstro de Blackwood fora a única pessoa que vira a sua alma quando ela não passava de um trapo humano e que ela não desejava estar em nenhum outro lugar do mundo senão ao lado dele. Alistair, emocionado, selou aquela promessa com um beijo na mão de Clara, sabendo que a união deles não seria apenas de títulos, mas de dois sobreviventes que encontraram um no outro a razão para continuar lutando. A calmaria que se seguiu à retomada da herança de Clara foi breve e ilusória. Enquanto a vila ainda comentava o escândalo da prisão de Lady Margaret, uma nova figura surgia no horizonte de Hampshire, trazendo consigo o cheiro de pólvora e velhas traições. O coronel Richard Vane, um antigo subordinado de Alistair Thorne na Crimeia, chegara à cidade sob o pretexto de prestar depoimento no caso da fraude das terras. No entanto, o general sabia que Vane nunca fazia nada por dever cívico.
Na guerra, Richard fora o homem que comandara a retirada precipitada que deixara Alistair e seus homens cercados e expostos ao fogo de artilharia. Ele era o homem que Alistair acreditava ter causado as cicatrizes que agora marcavam seu rosto e sua alma. Ben instalou-se na melhor suíte da estalagem local e logo começou a frequentar os mesmos círculos sociais que agora buscavam se redimir com Clara. Ele era um homem charmoso, de modos refinados e um sorriso que escondia uma ambição predatória. Ele percebeu rapidamente que o ponto fraco do general, o escudo que ele construíra ao redor de si, atendia pelo nome de Clara Sterling. Bunny começou a espalhar boatos de que o general não era o herói que todos pensavam, mas sim um comandante instável cujas ordens erráticas haviam causado a morte de centenas de rapazes, e que Clara estava sendo usada apenas como uma fachada de sanidade para esconder um criminoso de guerra. Clara encontrou o coronel Vane por acaso enquanto supervisionava a reforma da antiga estribaria dos Sterling. Ele se aproximou com uma elegância estudada, tirando o chapéu de alta copa e fazendo uma reverência exagerada. Ele disse que era uma honra conhecer a mulher que havia domado a besta de Blackwood, sugerindo com um tom de voz sedoso que uma jovem de tamanha beleza e inteligência merecia algo melhor do que cuidar de um homem quebrado e cheio de segredos sombrios. Ele insinuou que Alistair guardava documentos sobre o massacre de Balaclava que poderiam destruir a reputação de qualquer um que estivesse associado a ele. Clara sentiu o veneno nas palavras do homem, mas não recuou. Ela olhou para as insígnias no uniforme de Vane e respondeu que a honra de um soldado não se media pela integridade de sua pele, mas pela lealdade que ele mantinha aos seus subordinados no campo de batalha. Ela afirmou que o General Thorne carregava suas cicatrizes com orgulho, enquanto outros pareciam carregar apenas a vergonha de terem fugido quando o dever os chamava. Vane sentiu o golpe de Clara e seu sorriso vacilou por um milésimo de segundo. Ele avisou que a justiça militar era muito mais severa do que a civil e que ele estava ali para garantir que a verdade sobre o general viesse à tona antes que Clara cometesse o erro de se casar com ele. Ao retornar para Blackwood, Clara encontrou Alistair em um estado de agitação que ela ainda não vira. Ele havia recebido uma intimação para comparecer a um inquérito preliminar sobre sua conduta na guerra, movido por uma denúncia anônima que ele sabia ter vindo de Vane. O general estava trancado em sua biblioteca, cercado por garrafas de uísque vazias, a máscara de couro jogada em um canto. Ele disse a Clara que Vane não pararia até vê-lo desonrado, pois o coronel precisava de um bode expiatório para esconder sua própria covardia em Sebastopol. Ele confessou que temia que o escândalo destruísse a nova reputação de Clara e que ela fosse arrastada para a lama junto com ele. Clara aproximou-se e retirou a garrafa de sua mão, forçando-o a olhar para ela. Ela disse que eles haviam derrotado a serpente que vivia sob seu teto e que não permitiriam que um lobo fardado destruísse o que eles construíram. Ela lembrou a Alistair que eles agora tinham o Sr. Pendergast ao seu lado e que a verdade sobre a fraude de Margaret mostrara que eles eram capazes de desvendar qualquer mentira. Ela propôs que eles não apenas se defendessem, mas que atacassem, buscando os sobreviventes do regimento de Alistair que pudessem testemunhar a verdade sobre a retirada de Vane. Alistair, motivado pela determinação de Clara, enviou cartas urgentes para Londres e para os asilos de veteranos em busca de seus antigos cabos e sargentos. Durante dias, a tensão na mansão foi palpável. Vane continuava sua campanha de difamação, tentando convencer o magistrado local a reabrir o processo de interdição contra o general, usando as novas acusações militares como pretexto. Ele chegou a procurar Lady Margaret na prisão, prometendo ajudá-la a recuperar sua liberdade se ela testemunhasse contra a sanidade de Alistair durante o tempo em que Clara viveu em Blackwood. O confronto final estava sendo desenhado nos bastidores do poder. Clara percebeu que a luta não era apenas por terras ou dinheiro, mas pela alma e pelo legado do homem que ela amava. Ela passou a carregar consigo os documentos da auditoria de Pendergast, pronta para usá-los como escudo.
Certa noite, um mensageiro chegou com uma resposta de um antigo sargento que Alistair acreditava estar morto. O homem afirmava ter guardado o diário de ordens original daquela noite na Crimeia, o diário que provava que Vani havia ignorado os sinais de retirada para salvar o próprio prestígio, deixando Alistair para trás. Com a prova em mãos, Alistair sentiu um peso sair de seus ombros. Ele olhou para Clara e disse que ela era o seu amuleto de sorte, a luz que guiava um soldado perdido através da névoa da guerra. Ele prometeu que no dia do inquérito, ele não apenas limparia seu nome, mas garantiria que Vane nunca mais pudesse ferir ninguém. Clara, segurando as mãos calejadas do general, respondeu que eles enfrentariam o tribunal juntos, como parceiros. Ela sabia que a sociedade os observava com julgamento, esperando pela queda do monstro e da herdeira, mas ela também sabia que a força de dois corações que já haviam perdido tudo era imbatível. A Batalha de Hampshire estava prestes a começar, e desta vez o General Thorne tinha um motivo muito maior para vencer do que apenas a própria glória. O dia do inquérito militar amanheceu sob um céu carregado de nuvens de chumbo que pareciam refletir a gravidade do momento. O salão nobre da prefeitura de Hampshire fora transformado em uma corte improvisada, onde 3 oficiais de alta patente, vindos diretamente de Londres, aguardavam para decidir o destino do general Alistair Thorne. A presença da elite local era massiva, todos ansiosos para ver a queda definitiva do homem que eles agora chamavam de um monstro de Blackwood. O coronel Richard Vane sentava-se na primeira fila, exibindo um sorriso de autoconfiança, acreditando que suas mentiras haviam sido tecidas com fios de seda inquebráveis. Clara entrou no salão acompanhada de Alistair e do advogado Pendergast. Ela vestia um traje de seda cinza pérola, austero e elegante, que comunicava uma seriedade inabalável. Alistair, embora claudicasse levemente, mantinha a coluna tão ereta quanto o mastro de uma bandeira em batalha. Ele não usava a máscara. Ele permitia que todos vissem o lado cicatrizado de seu rosto, transformando sua desfiguração em um testemunho silencioso de seu sacrifício pela rainha. O murmúrio que percorreu a sala foi de choque e respeito contido, mas Vane apenas pigarreou, sinalizando ao magistrado que estava pronto para depor contra o seu antigo superior. O coronel Vane foi o primeiro a falar. Com uma voz carregada de uma falsa tristeza, ele descreveu a noite do cerco em Sebastopol como um desastre causado pela suposta embriaguez e desequilíbrio mental de Alistair. Ele afirmou que o general havia dado ordens contraditórias que levaram centenas de homens para uma armadilha russa, e que ele, Vane, tivera que assumir o comando para salvar o que restava do regimento. Ele descreveu Alistair como um homem cujas cicatrizes eram resultado de sua própria imprudência e que, desde então, ele se tornara um recluso perigoso que agora manipulava a jovem Clara Sterling para obter proteção social. Os oficiais de Londres trocavam olhares preocupados enquanto tomavam notas. A estratégia de Vane era brilhante. Ele misturava fatos militares com a vida privada de Alistair, criando a imagem de um homem quebrado que precisava ser internado. Lady Margaret, trazida da prisão sob escolta para prestar depoimento, confirmou as mentiras de Vane, dizendo que Clara lhe confessara em segredo que o general tinha surtos de violência durante a noite. O silêncio no tribunal era opressivo, e Clara sentiu a mão de Alistair tremer levemente sobre a mesa. Ela aproximou-se e segurou a mão dele com firmeza, lembrando de que a verdade ainda não havia sido convidada a falar. Quando chegou a vez da defesa, Pendergast levantou-se e pediu permissão para chamar uma testemunha que não constava na lista oficial. As portas do fundo do salão se abriram e um homem envelhecido, com o braço esquerdo faltando e o uniforme de sargento gasto, entrou sendo amparado por um dos guardas de Blackwood. Era o sargento O'Malley, o homem que Alistair acreditava ter morrido na explosão do paiol. Um suspiro de espanto ecoou pela sala. Vane empalideceu instantaneamente, suas mãos agarrando o punho da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O'Malley não precisou de muitas palavras.
Ele apresentou o diário de ordens original que ele havia escondido dentro de sua túnica durante os meses em que fora prisioneiro de guerra. O documento continha a caligrafia inconfundível do coronel Vane, dando a ordem de retirada prematura e o comando expresso para deixar o destacamento de Alistair para trás como bucha de canhão, enquanto Vane salvava as carruagens de suprimentos e seu próprio prestígio. O'Malley descreveu como Alistair, mesmo ferido e sangrando, ordenara que seus homens se escondessem enquanto ele mesmo atraía o fogo inimigo para permitir a fuga dos subordinados. A reviravolta foi devastadora. O advogado Pendergast então apresentou as cartas trocadas entre Vane e Lady Margaret nas últimas semanas, interceptadas com a ajuda dos contatos de Alistair em Londres. As cartas provavam uma conspiração para subornar o magistrado e dividir a fortuna de Clara após a internação do general. O general Alistair Thorne levantou-se e, olhando diretamente para os oficiais juízes, declarou que ele não buscava medalhas ou glória, apenas a verdade para os homens que não voltaram para casa. Ele afirmou que sua cicatriz era o preço da covardia de Vane e que ele carregaria aquela marca com honra até o fim de seus dias. Os oficiais de Londres não hesitaram. O coronel Vane foi preso ali mesmo por perjúrio, conspiração e covardia diante do inimigo, acusações que o levariam inevitavelmente à corte marcial e à forca. Lady Margaret foi levada de volta à prisão, agora sem qualquer esperança de clemência, pois seu envolvimento em um complô militar agravara 10 vezes os seus crimes civis. O magistrado local, temendo por seu pescoço, tratou de assinar todos os documentos que devolviam a Clara o controle total e imediato de sua herança, sem qualquer restrição de tutela. Ao saírem do tribunal, a multidão que antes os vaiava agora se abria em um silêncio reverente. Alguns veteranos de guerra que estavam na vila se perfilaram e bateram continência para o general Thorne, enquanto ele passava com Clara ao seu lado. Alistair olhou para a jovem e disse que aquela vitória pertencia a ela, pois sem a sua coragem de entrar naquela mansão escura meses atrás, ele já estaria morto por suas próprias mãos ou pelo veneno da amargura. Clara respondeu que eles eram apenas duas metades de um mesmo escudo e que agora, finalmente, o mundo sabia quem eram os verdadeiros heróis e quem eram os monstros. Eles retornaram para Blackwood não como dois fugitivos, mas como os novos soberanos daquela terra. Clara sentiu que o peso que carregara desde a morte de seu pai havia finalmente desaparecido. Naquela noite, eles não discutiram estratégias ou leis. Eles sentaram-se no jardim, observando as estrelas, e Alistair pediu que Clara nunca mais vestisse os trapos da servidão. Ele prometeu que a vida dela seria cercada pela beleza que ela mesma trouxera de volta para a vida dele. O futuro estava aberto, e embora o condado ainda tivesse seus segredos, o amor de Clara e Alistair tornara-se a história mais poderosa de 1850. Com a poeira do tribunal finalmente assentada, Clara não permitiu que a inércia se instalasse em sua vida. O veredito que limpou a honra de Alistair e lhe devolveu sua herança foi apenas o início de uma nova era. Sua primeira decisão, tomada na manhã seguinte à prisão de Vane, foi retornar à mansão dos Sterling para uma purificação completa. Ela não desejava que as paredes que testemunharam sua dor continuassem exalando o perfume barato de Lady Margaret ou a futilidade de suas meias-irmãs. Clara contratou uma equipe de artesãos e jardineiros, dando ordens para que as cortinas pesadas de veludo escuro fossem queimadas e as janelas fossem abertas para que o sol de Hampshire pudesse, enfim, expulsar os fantasmas da negligência. Arabella e Sofia foram enviadas para um pequeno chalé nos limites da propriedade Thorne, sob a supervisão de Marta, a cozinheira. Clara não as deixou na miséria absoluta, pois sua alma não conhecia o rancor baixo, mas garantiu que elas aprendessem o valor do trabalho que tanto desprezaram. Elas agora eram responsáveis por cultivar suas próprias hortas e manter sua moradia limpa. Enquanto isso, na mansão principal, Clara trabalhava ao lado de Alistair,
para transformar a propriedade em um centro de acolhimento para órfãos de guerra e veteranos feridos, convertendo as salas de banquete inúteis em enfermarias e salas de aula. Alistair observava a transformação de Clara com um fascínio que beirava a adoração. Ele via a menina que um dia chegara em uma carroça de feno transformar-se na administradora mais eficiente que o condado já vira. O general, agora caminhando com uma bengala de jacarandá, com castão de prata que Clara lhe dera, sentia que sua própria saúde física acompanhava o progresso da casa. A cicatriz em seu rosto já não o incomodava quando ele passava pelos espelhos do corredor. Ele percebera que Clara não olhava para a marca como uma deformidade, mas como o selo de um homem que resistira ao pior para encontrar o melhor. Certa tarde, ele a encontrou no antigo escritório de seu pai, cercada por mapas e plantas de reforma. Alistair sugeriu que estava na hora de eles celebrarem não apenas a justiça, mas o futuro que estavam construindo. Ele propôs a realização do baile de noivado mais grandioso que 1850 já testemunhara. Clara, inicialmente relutante pela sua natureza modesta, percebeu que aquele baile seria o golpe final contra os boatos que ainda restavam na vila. Seria a prova pública de que a herdeira rejeitada era agora a Lady de Blackwood, e que o General Thorne estava mais lúcido e poderoso do que nunca. Os convites foram enviados para as famílias mais nobres de Londres e para os oficiais que serviram com Alistair. O nome de Clara Sterling agora era pronunciado com respeito e uma ponta de temor pelos mesmos nobres que antes desviavam o olhar quando ela limpava a lama de suas botas. Clara encomendou tecidos finos de Lyon e sedas da China, não para ostentar riqueza, mas para vestir os funcionários da casa com dignidade e para decorar o grande salão de baile que fora fechado por décadas. Ela queria que Blackwood brilhasse como um farol de esperança na colina. Durante as semanas de preparação, Alistair fez questão de que Clara tivesse as melhores aulas de etiqueta e dança, embora ele próprio brincasse que ela tinha mais nobreza natural em seu dedo mindinho do que toda a corte da Rainha Vitória. Eles passavam as noites ensaiando a valsa no salão vazio, o som da música de câmara flutuando pelas janelas abertas. Naquelas horas, não havia general, não havia órfã, não havia cicatrizes ou dívidas. A noite do baile de noivado em Blackwood ficará gravada na memória do condado como o momento em que a escuridão foi definitivamente banida daquelas colinas. Centenas de carruagens, ostentando brasões das famílias mais influentes do reino, serpenteavam pela Alameda de Carvalhos, agora iluminada por tochas de óleo que transformavam a noite em dia. O som dos cascos dos cavalos e o tilintar das arreios de prata criavam uma sinfonia de riqueza e expectativa. Na entrada principal, os veteranos de guerra que Clara contratara serviam como guardas de honra, vestindo uniformes impecáveis, lembrando a todos que aquela era a casa de um herói nacional, não mais o covil de um monstro. Dentro do grande salão, o esplendor era absoluto. Milhares de velas de cera de abelha, presas em lustres de cristal de Boêmia, faziam as paredes de mármore refletirem um brilho dourado. Clara havia escolhido cada detalhe da decoração, privilegiando as rosas brancas e o azevinho, simbolizando a pureza e a resistência. A orquestra, vinda especialmente de Londres, começou a tocar os primeiros acordes de uma valsa vienense e o cheiro de perfumes caros e pó de arroz misturava-se ao aroma de conhaque e carvalho. No entanto, o burburinho da elite presente era focado em um único assunto: a misteriosa herdeira dos Sterling e sua transformação milagrosa sob a tutela do general. Quando o mestre de cerimônias bateu seu bastão de prata contra o chão, anunciando a chegada de Lady Clara Sterling e do general Alistair Thorne, o silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o estalar das chamas na lareira. No topo da escadaria monumental, Clara apareceu como uma visão saída de um sonho de 1850. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite, com uma cauda longa que parecia carregar o próprio céu noturno. O corpete era bordado com minúsculas pérolas e fios de prata que capturavam cada feixe de luz.
Em seu pescoço, o medalhão de esmeraldas brilhava com uma intensidade que hipnotizava os presentes, e a tiara de safiras em seus cabelos castanhos confirmava seu novo status. Ao seu lado, Alistair Thorne vestia seu uniforme de gala completo. Sua postura era de um comando absoluto, e a claudicação de sua perna, embora visível, apenas acrescentava um ar de dignidade e história ao seu movimento. Ele não tentou esconder a cicatriz. Pelo contrário, mantinha o rosto erguido, permitindo que o mundo visse as marcas de sua bravura. Ele segurava a mão de Clara com uma delicadeza que contrastava com sua força bruta, guiando a escada abaixo com uma elegância que fez as damas de Londres suspirarem de admiração e os cavalheiros baixarem a cabeça em sinal de respeito. Entre os convidados, encontravam-se duques e condes que outrora haviam ignorado as cartas de Alistair. Eles agora se aproximavam com sorrisos ensaiados e elogios prontos, tentando garantir um lugar na nova corte de Blackwood. Clara, no entanto, não se deixou levar pela falsidade. Ela recebeu cada cumprimento com uma polidez gélida e uma sabedoria que não condizia com sua idade. Ela lembrava-se bem de quem eram aquelas pessoas e de como haviam permitido que sua madrasta a maltratasse sem nunca intervir. Ela não buscava a aprovação deles, ela buscava apenas o reconhecimento de que ela era a única dona de seu destino. O auge da noite aconteceu quando o próprio representante da Rainha Vitória, o Lord Chancellor, aproximou-se do casal. Ele trouxe consigo uma mensagem oficial declarando que o General Thorne fora reintegrado ao Conselho de Defesa e que a coroa reconhecia Clara como a legítima administradora das terras dos Sterling, anulando qualquer vestígio das fraudes de Lady Margaret. O Lord Chancellor brindou a saúde dos noivos, chamando Clara de a joia de Hampshire. Naquele momento, todas as dúvidas que ainda restavam na vila foram dissipadas. A herdeira rejeitada fora elevada ao pedestal mais alto da sociedade, e a justiça finalmente brilhava de forma incontestável. Quando a orquestra iniciou a valsa de noivado, Alistair conduziu Clara para o centro do salão. A multidão afastou-se, criando um círculo de observação silenciosa. Enquanto eles giravam sob a luz dos lustres, Clara sentiu que estava flutuando. Ela olhou nos olhos azuis de Alistair e viu neles um brilho de amor e paz que nunca imaginou encontrar na vida. Ele sussurrou para ela que aquele era apenas o começo e que todas as noites de fome e frio no sótão haviam sido pagas com aquele momento de glória. Clara respondeu que não precisava das joias ou dos títulos para ser feliz, mas que usaria aquela nova posição para garantir que nenhuma outra órfã no condado passasse pelo que ela passou. Ela percebeu que o poder que agora detinha era uma ferramenta de bem-estar para os outros. Enquanto a valsa continuava, ela sentiu que o general não era apenas seu salvador, mas seu igual. Ele segurava a mão de Clara com uma delicadeza que contrastava com sua força bruta, guiando a escada abaixo com uma elegância que fez as damas de Londres suspirarem de admiração e os cavalheiros baixarem a cabeça em sinal de respeito. Entre os convidados, encontravam-se duques e condes que outrora haviam ignorado as cartas de Alistair. Eles agora se aproximavam com sorrisos ensaiados e elogios prontos, tentando garantir um lugar na nova corte de Blackwood. Clara, no entanto, não se deixou levar pela falsidade. Ela recebeu cada cumprimento com uma polidez gélida e uma sabedoria que não condizia com sua idade. Ela lembrava-se bem de quem eram aquelas pessoas e de como haviam permitido que sua madrasta a maltratasse sem nunca intervir. Ela não buscava a aprovação deles, ela buscava apenas o reconhecimento de que ela era a única dona de seu destino. O auge da noite aconteceu quando o próprio representante da Rainha Vitória, o Lord Chancellor, aproximou-se do casal. Ele trouxe consigo uma mensagem oficial declarando que o General Thorne fora reintegrado ao Conselho de Defesa e que a coroa reconhecia Clara como a legítima administradora das terras dos Sterling, anulando qualquer vestígio das fraudes de Lady Margaret. O Lord Chancellor brindou a saúde dos noivos, chamando Clara de a joia de Hampshire. Naquele momento, todas as dúvidas que ainda restavam na vila foram dissipadas. A herdeira rejeitada fora elevada ao pedestal mais alto da sociedade, e a justiça finalmente brilhava de forma incontestável.
Quando a orquestra iniciou a valsa de noivado, Alistair conduziu Clara para o centro do salão. A multidão afastou-se, criando um círculo de observação silenciosa. Enquanto eles giravam sob a luz dos lustres, Clara sentiu que estava flutuando. Ela olhou nos olhos azuis de Alistair e viu neles um brilho de amor e paz que nunca imaginou encontrar na vida. Ele sussurrou para ela que aquele era apenas o começo e que todas as noites de fome e frio no sótão haviam sido pagas com aquele momento de glória. Clara respondeu que não precisava das joias ou dos títulos para ser feliz, mas que usaria aquela nova posição para garantir que nenhuma outra órfã no condado passasse pelo que ela passou. Ela percebeu que o poder que agora detinha era uma ferramenta de bem-estar para os outros. Enquanto a valsa continuava, ela sentiu que o general não era apenas seu salvador, mas seu igual. A mansão Blackwood, que antes era conhecida como um lugar de sombras e medo, tornou-se o coração pulsante da caridade no condado. O general e a lady eram agora as figuras mais amadas da região, e o nome Thorne passou a ser sinônimo de justiça e generosidade. No outono seguinte, uma notícia trouxe ainda mais alegria às duas propriedades. Clara estava esperando o primeiro filho do casal. A gravidez foi um período de serenidade, onde Alistair cercou a esposa de todos os cuidados imagináveis. Ele passava horas lendo para ela no jardim, observando como a luz do sol poente destacava a beleza de Clara, que parecia brilhar com uma aura de plenitude. O nascimento de um menino robusto, batizado como Edward em homenagem ao pai de Clara, foi celebrado com festas que duraram 3 dias em toda a vila. O pequeno Edward tornou-se o símbolo da união de duas linhagens que haviam passado pelo fogo e saído fortalecidas. Alistair, segurando o filho nos braços pela primeira vez, chorou lágrimas de gratidão, percebendo que a vida lhe dera uma segunda chance que ele nunca acreditou merecer. Ele jurou que o filho cresceria em um mundo onde a honra fosse a base de tudo, e onde o amor de seus pais servisse como o exemplo supremo de resiliência. Clara, observando o marido e o filho, sentiu que o círculo de dor de sua vida havia se fechado definitivamente para dar lugar a um círculo de amor infinito. No entanto, mesmo em meio à felicidade, o passado às vezes enviava seus ecos distantes. Lady Margaret, definhando em uma prisão feminina em Londres, continuava a enviar cartas carregadas de ódio e exigências, que Clara nunca lia. As notícias sobre Arabella no convento sugeriam que a jovem ainda lutava contra seu temperamento amargo, enquanto Sofia tentava reconstruir sua vida na Escócia através de um casamento modesto com um clérigo. Clara mantinha sua promessa de prover o básico para elas, mas a distância emocional era uma barreira que ela nunca permitiria que fosse quebrada. Certa noite, enquanto Edward dormia em seu berço de mogno e o silêncio de Blackwood era interrompido apenas pelo crepitar da lareira, Clara e Alistair conversavam sobre o futuro. Ele mencionou que o Ministério da Guerra queria condecorá-lo novamente pela sua ajuda na exposição de Vannes e pela reforma nos asilos de veteranos. Clara sorriu e disse que a maior condecoração que ele já recebera fora a coragem de abrir as portas de sua casa para uma desconhecida em uma manhã fria de inverno. Eles sabiam que a vida sempre traria novos desafios, mas agora eles tinham o que faltava antes, um ao outro, e um legado que sobreviveria ao tempo. Os anos que se seguiram à chegada do herdeiro consolidaram a posição de Clara e Alistair como um dos casais mais influentes da era vitoriana. O que começou como uma necessidade de sobrevivência em uma mansão sombria transformou-se em um império de benevolência e estratégia política. Em 1860, Clara já não era apenas a Lady de Blackwood. Ela era uma conselheira informal para assuntos de legislação social em Londres. Sua experiência pessoal com a negligência do sistema de tutela e os abusos de poder de Lady Margaret a tornaram a voz perfeita para defender reformas que protegessem as órfãs e as viúvas de toda a Inglaterra. Alistair, embora a idade e as velhas feridas de guerra fizessem seu caminhar ser mais lento, mantinha uma mente afiada e um prestígio inabalável no Ministério da Guerra.
Ele passara a dedicar-se à reforma das condições de vida nos acampamentos militares, inspirado pela dedicação de Clara às causas sociais. Juntos, eles eram convidados frequentes para os jantares íntimos no Palácio de Buckingham. A rainha Vitória, que valorizava a moralidade e a resiliência acima de tudo, via em Clara o exemplo perfeito de como a virtude feminina poderia triunfar sobre as circunstâncias mais cruéis. No entanto, o prestígio trazia consigo novos tipos de predadores. Durante uma temporada em Londres, Clara foi confrontada por uma coalizão de nobres conservadores que viam suas reformas sociais como uma ameaça à estrutura tradicional de poder das famílias aristocráticas. Liderados pelo Duque de Bedford, um homem que acreditava que as classes inferiores e os órfãos deveriam permanecer em seu devido lugar de servidão, eles tentaram desacreditar Clara, resgatando seu passado como serva na própria casa. Eles espalharam panfletos anônimos que a descreviam como uma oportunista que se aproveitara da fragilidade mental de um general ferido para escalar a pirâmide social. Clara, que outrora se encolheria diante de tais insultos, agora enfrentava os lobos da capital com a mesma calma com que enfrentara as sombras de Blackwood. Ela não tentou esconder o seu passado. Em um discurso memorável durante uma recepção na Sociedade de Reforma Social, ela declarou que as mãos que outrora esfregaram o chão dos Sterling eram as mesmas mãos que agora assinavam decretos de caridade, e que a cicatriz no rosto de seu marido era o selo de um homem que dera o sangue para que aqueles nobres pudessem dormir em segurança. O impacto de suas palavras foi tão profundo que o próprio Duque de Bedford foi obrigado a retirar suas objeções diante do clamor público. Alistair assistia ao crescimento de sua esposa com uma admiração que apenas aumentava com o tempo. Ele muitas vezes dizia aos seus antigos companheiros de armas que a sua maior vitória não fora em Sebastopol, mas sim no dia em que permitira que uma jovem destemida cruzasse o seu umbral. Ele tornou-se o defensor mais feroz de Clara nos clubes de cavalheiros, desafiando qualquer um que ousasse questionar a linhagem ou o caráter de sua lady. O amor entre eles, temperado pelos anos e pelos desafios, tornara-se uma lenda na sociedade londrina, um lembrete de que o casamento poderia ser uma parceria de mentes e almas, e não apenas de contratos e dotes. Edward, o filho do casal, crescia cercado pelo exemplo de seus pais. Ele não era criado como um aristocrata fútil, mas como um jovem, que entendia que o seu privilégio vinha com o dever de servir. Clara fazia questão de levar o filho em suas visitas aos abrigos e hospitais, ensinando-o que a verdadeira nobreza residia na capacidade de sentir a dor alheia e agir para aliviá-la. O pequeno Edward via no pai o herói da nação e na mãe a força que mantinha tudo de pé, absorvendo os valores que um dia fariam dele o herdeiro mais respeitado de Hampshire. Apesar das luzes de Londres e do brilho da corte, o coração de Clara e Alistair sempre pertencia a Blackwood. Sempre que as sessões do parlamento terminavam, eles fugiam da fumaça da capital para o ar puro das colinas. Ali, eles podiam ser apenas um homem e uma mulher que encontraram o paraíso no inferno. Clara muitas vezes caminhava até o topo da colina de onde se avistava a mansão Sterling, agora transformada em um lar de acolhimento vibrante e cheio de risos de crianças. Ela sentia que sua missão estava sendo cumprida e que o nome de seu pai estava sendo honrado da melhor forma possível. Naquela fase da vida, o general e sua lady desfrutavam de uma cumplicidade silenciosa. Eles passavam as noites na biblioteca, lendo cartas de agradecimento de pessoas cujas vidas foram transformadas por suas ações. Alistair, segurando a mão de Clara, costumava dizer que o monstro fora finalmente domado, não pelas correntes, mas pela doçura de uma voz que se recusara a ter medo dele. Clara sorria e respondia que a herdeira rejeitada encontrara o seu reino não nas terras ou no ouro, mas no coração de um homem que aprendera a ver a beleza através das cinzas. O tempo, esse senhor implacável que transforma pedras em pó e crianças em homens, passou com serenidade sobre as colinas de Hampshire. Em 1875, a mansão Blackwood já não era mais o refúgio de um soldado amargurado, mas o epicentro de uma linhagem que orgulhava a Inglaterra. Clara Thorne,
agora com seus cabelos castanhos levemente salpicados pela prata da maturidade, mantinha a mesma elegância e o mesmo olhar firme que a salvaram décadas atrás. Ela via o filho, Edward, tornar-se um oficial de cavalaria tão brilhante quanto o pai, mas com a sensibilidade administrativa que herdara da mãe. O jovem Edward estava prestes a se casar com a filha de um diplomata, uma jovem que admirava Clara não pelo seu título, mas pela lenda de sua resiliência. Alistair, embora agora dependesse mais frequentemente de sua bengala e passasse as tardes na poltrona da biblioteca, mantinha o comando da casa com uma lucidez invejável. Ele observava Clara caminhar pelos jardins e ainda sentia o mesmo arrebatamento no peito que sentira quando a vira pela primeira vez no topo da escadaria. Ele sabia que o seu tempo de batalhas físicas terminara, mas ele vencera a guerra mais importante de todas, a guerra contra a própria solidão. Eles haviam construído um mundo onde o nome Thorne era sinônimo de proteção aos desamparados, e a mansão Sterling, sob a gestão direta de Clara, tornara-se o maior orfanato do sul da Inglaterra, tendo formado centenas de jovens para carreiras dignas. Enquanto Blackwood florescia, as sombras do passado recebiam o seu veredito final. Lady Margaret falecera anos antes na prisão, consumida por uma febre e pela amargura de nunca ter conseguido o perdão de Clara. Diziam as guardas que ela chamava pelo nome da enteada em seus últimos delírios, mas não com amor, e sim com o terror de quem via a própria alma ser pesada pela justiça divina. Suas filhas, Arabella e Sofia, seguiram caminhos distintos. Sofia, vivendo modestamente na Escócia, enviara uma carta de reconciliação para Clara, que a recebeu com a generosidade de sempre, garantindo que os sobrinhos tivessem uma educação de elite. Arabella, por outro lado, nunca deixou o convento, transformando sua antiga vaidade em um ascetismo rígido que a isolou do mundo até o fim de seus dias. A queda do coronel Richard Vane também fora absoluta. Após ser desonrado e expulso do exército, ele tentara a sorte nas colônias, mas a notícia de sua covardia em Sebastopol o perseguira por todos os portos. Ele terminara seus dias em uma estalagem decadente no Cairo, vivendo de esmolas e contando mentiras sobre glórias passadas que ninguém mais acreditava. Clara e Alistair, ao saberem de tais destinos, não celebraram. Eles sabiam que a verdadeira vitória não residia na desgraça do inimigo, mas na paz que eles próprios haviam conquistado. Eles haviam provado que o ódio consome o recipiente que o carrega, enquanto o perdão e a justiça constroem impérios que o tempo não pode derrubar. O casamento de Edward Thorne foi a última grande recepção que Alistair e Clara organizaram na mansão. Foi um evento que uniu o brilho da nova aristocracia com o respeito dos antigos veteranos. Clara viu o filho trocar votos na mesma capela de pedras onde ela e o general se uniram, e sentiu que sua missão na terra estava completa. Ela entregara ao mundo um homem bom, justo e ciente de que o seu privilégio era uma ferramenta de serviço. Durante a festa, Clara e Alistair sentaram-se em um canto reservado do jardim, observando a nova geração dançar sob as mesmas luzes que um dia iluminaram o seu triunfo contra Vane e Margaret. Alistair pegou a mão de Clara e disse que via nela a mesma menina que entrara em sua cozinha para preparar uma sopa de legumes em uma manhã de neve. Ele confessou que, se pudesse voltar no tempo e apagar suas cicatrizes de guerra, ele não o faria, pois cada marca em seu corpo fora o caminho que o levara até ela. Clara, com os olhos úmidos de uma felicidade madura, respondeu que o monstro e a herdeira haviam partido há muito tempo, deixando no lugar apenas duas almas que aprenderam que o amor é a única herança que realmente importa. Naquela noite, sob o luar de Hampshire, eles sentiram que a história deles não era apenas um drama do passado, mas uma promessa para o futuro. Nos meses seguintes ao casamento do filho, a vida em Blackwood tornou-se mais silenciosa, mas não menos vibrante. Clara passou a dedicar-se a escrever suas memórias, não para buscar glória, mas para deixar um registro para as jovens do instituto sobre como a dignidade pode ser preservada mesmo sob o chicote da humilhação.
Ela queria que as futuras gerações soubessem que a mansão Blackwood fora salva pela coragem de uma mulher que se recusou a ser uma vítima. Alistair passava o tempo ensinando os netos a montar a cavalo e a ler os ventos, preparando-os para serem os futuros guardiões daquelas terras. Eles sabiam que o inverno da vida estava chegando, mas não o temiam. Eles haviam plantado tantas sementes de bondade que o jardim de Hampshire estaria sempre em flor, mesmo quando eles não estivessem mais lá para vê-lo. A herdeira que fora vendida como serva e o general que fora descartado como lixo militar haviam criado um legado de ouro. Eles eram a prova viva de que em 1850 o coração humano era capaz de revoluções silenciosas que mudavam o mundo muito mais do que os canhões e as coroas. A paz era absoluta, e o amor deles era a luz que nunca se apagaria nos corredores de Blackwood. O inverno de 1885 chegou a Hampshire com a mesma intensidade daquele ano em que Clara Sterling cruzara pela primeira vez os portões de Blackwood. No entanto, desta vez, não havia medo ou solidão nos corredores da mansão. A lareira do grande salão rugia com chamas altas e quentes, e o som de risadas infantis dos netos de Clara preenchia o ar com uma promessa de continuidade. O general Alistair Thorne, agora um homem de idade avançada, encontrava-se em seus últimos dias, deitado em sua cama de dócil, observando a neve cair suavemente lá fora. Ele não sentia dor, apenas uma paz profunda que vinha da certeza de que sua missão na terra fora, cumprida com honra. Clara, cujas mãos agora carregavam as rugas do tempo, mas mantinham a mesma suavidade de sempre, estava sentada ao lado dele, segurando sua mão com uma firmeza que nunca esmoreceu. Ela lia em voz alta os versos de um poema que eles amavam, sua voz ainda clara e melódica, servindo como o fio de seda que guiava Alistair através da névoa do fim. Ele olhou para ela, o único olho azul ainda brilhando com a mesma intensidade daquela noite na escadaria, e sussurrou que Clara fora a sua vitória mais gloriosa. Ele disse que o monstro finalmente estava indo descansar, mas que ele ia feliz por saber que deixava o mundo nos braços da mulher que o ensinara a amar. Naquela noite, sob o olhar atento e amoroso de sua esposa, o general Alistair Thorne partiu em paz. O condado parou para homenagear o herói de guerra, mas as homenagens mais sinceras vieram dos veteranos feridos e das órfãs do instituto que ele e Clara fundaram. O funeral foi uma demonstração de respeito sem precedentes, com soldados de todo o reino enviando delegações para saudar o homem que lutara tanto no campo de batalha quanto nos tribunais pela dignidade de seus subordinados. Clara, vestida com a sobriedade de uma viúva que amara profundamente, caminhou atrás do caixão com a mesma postura de rainha que Alistair sempre admirara. Ela não se deixou abater pelo luto, pois sabia que o espírito de Alistair vivia em cada canto daquelas terras e em cada criança que agora tinha um futuro graças a eles. Clara continuou a viver em Blackwood por mais alguns anos, tornando-se a matriarca respeitada de toda a região. Ela viu seu filho Edward tornar-se um magistrado justo, e suas noras darem continuidade aos projetos sociais que ela iniciara. A história da herdeira que fora tratada como criada e do general desfigurado tornou-se uma lenda local, contada às gerações seguintes como uma prova de que a luz sempre encontra um caminho através das frestas de um coração ferido. Quando chegou a hora de Clara, em uma manhã ensolarada de primavera, ela partiu com um sorriso nos lábios. Diziam as enfermeiras que cuidavam dela que, em seus últimos momentos, ela estendeu a mão para o vazio e chamou pelo seu general, dizendo que estava pronta para a próxima valsa. Ela foi sepultada ao lado de Alistair na capela de pedras, sob uma lápide simples que dizia apenas que ali descansavam dois sobreviventes que transformaram a dor em esperança. A mansão Blackwood e a mansão Sterling, agora unificadas em propósito, continuaram a servir como faróis de caridade por décadas, lembrando a todos que o poder sem bondade é vazio, mas que a bondade com coragem é invencível.
O legado de Clara e Alistair Thorne atravessou o século XIX e entrou na história como um exemplo de que as cicatrizes, sejam elas na pele ou na alma, não diminuem o valor de um ser humano. Elas são, na verdade, as medalhas de quem se recusou a ser derrotado pela crueldade do mundo. No canal Dramas de Antigamente, relembramos esta história para que você, caro espectador, nunca esqueça que não importa quão profunda seja a escuridão da sua noite atual, o amanhecer da justiça está sempre a caminho para aqueles que mantêm a honra e o amor como bússolas. E assim encerramos a crônica de A Herdeira Rejeitada e o General. Uma história que começou em 1850 com um ato de desprezo e terminou com um império de amor e dignidade. Que as lições de Clara nos inspirem a ver além das aparências e que a bravura de Alistair nos ensine a enfrentar nossos próprios monstros internos. Se você se emocionou com este drama de antigamente, não esqueça de deixar sua marca nesta história, compartilhando-a com aqueles que precisam de um pouco de esperança hoje e se inscrevendo no canal. O passado nos ensina, o presente nos desafia e o futuro nos espera com a promessa de que a bondade sempre será a maior das riquezas. Agora nos conte, que nota essa história merece? Comente de 0 até 10 e nos conte de onde nos escuta. Qual sua cidade? Até a próxima história. Obrigado por estar aqui.